A Lei Nacional do ISS, o Imposto Municipal que incide sobre prestação de serviço, foi recentemente alterada pela Lei Complementar 157 de 2016. Algumas alterações se referem a serviços que passam a ser tributados pelo município onde está o tomador do serviço, e não mais pelo município onde está o prestador do serviço, que é a regra geral. Outras alterações se referem aos efeitos de leis municipais que desrespeitem o piso de 2% desse imposto. Com essa alteração, os serviços de plano de saúde, de administração de fundos, de consórcios, de carteiras de clientes, de cheques pré-datados, serviços de leasing e sua corretagem passam a ser devidos, o imposto passa a ser devido ao município onde está o cliente, o tomador do serviço. Repare que antes dessa alteração, as instituições financeiras recolhiam ISS apenas ao município onde estava estabelecida a administradora de cartão de crédito, a administradora do fundo, por exemplo. Com essa alteração, essas instituições financeiras deverão recolher o ISS a centenas ou milhares de municípios onde estão os clientes, os tomadores desse serviço. É claro que isso vai ser um desafio logístico, um desafio de custos, e por isso deve ser bastante discutido. Veja o caso, por exemplo, das administradoras de cartão. A Lei Complementar 157 é expressa no sentido de que as máquinas e os terminais deverão ser registrados nos municípios onde estão os tomadores de serviço. Quer dizer, em cada município onde está aquela maquininha deve haver um registro. Isso pode ser ainda mais complicado porque pode-se discutir quem é o tomador de serviço. Pode-se dizer que o tomador de serviço não é aquele estabelecimento onde está a maquininha, mas o próprio titular do cartão. A pessoa que vai lá e faz a compra e passa seu cartão na maquininha, o que tornaria impossível a aplicação dessa lei. No caso do leasing, a lei é expressa, essa lei complementar é expressa no sentido de que o domicílio do tomador é aquele informado por esse próprio tomador. Mas o próprio Código Tributário Nacional, quando trata de domicílio tributário, e já é discutível se a gente está tratando aqui de domicílio tributário, mas quando o Código Tributário Nacional fala disso, diz que o município pode rejeitar o domicílio eleito, escolhido pelo contribuinte, caso isso dificulte a cobrança do imposto, o que pode gerar também debate em relação a essa informação dada pelo tomador do serviço. Quanto ao piso de 2%, os municípios não podem cobrar menos do que 2% de ISS, e essa é uma regra para evitar a guerra fiscal, a disputa predatória entre os municípios. A Lei Complementar 157 inova a trazer uma nulidade bem curiosa, uma nulidade parcial. Ela diz que a lei municipal que descumpre esse percentual de 2%, esse piso de 2%, ela é nula, mas apenas em relação aos serviços prestados para clientes de fora do município. Por exemplo, se o município de Campinas fixa a alíquota do ISS em 1% ou concede um benefício fiscal que reduz a tributação abaixo desse piso real de 2% sobre o preço do serviço, essa lei ela é nula, mas em relação a um serviço que seja prestado a um cliente que está lá no Rio de Janeiro, que está em São Paulo, que está em Belo Horizonte. Caso o prestador do serviço preste o serviço para alguém lá em Campinas mesmo, aí a lei é aplicável. Não se trata, portanto, de uma nulidade, é sim uma inaplicabilidade da lei em relação a determinados serviços prestados a outros municípios, a clientes em outros municípios. Mais complicado, o contribuinte, o prestador do serviço, nesse caso de nulidade, ele tem a prerrogativa de pedir de volta o ISS pago. Isso é complicado porque dificilmente o município vai concordar em devolver o dinheiro a não ser que haja uma imposição judicial, o que deve gerar bastante conflito, bastante disputa judicial. Mas a alteração mais controversa da Lei Complementar 157 é a alteração do sujeito ativo, a alteração do município que tem a prerrogativa de cobrar o imposto no caso dessa nulidade. Nesse exemplo que eu dei, caso a Lei Municipal de Campinas lá fixe uma alíquota menor que 2%, o imposto deixa de ser devido ao município de Campinas e passa a ser devido ao município onde está o cliente, por exemplo, lá ao município do Rio de Janeiro. E mais, o cliente, o tomador do serviço, caso seja pessoa jurídica, passa a ser responsável tributário também pelo recolhimento do imposto lá ao município do Rio de Janeiro. Veja que a lei complementar torna o tomador do serviço um fiscal do ISS. Nesse exemplo que eu dei, o cliente lá no Rio de Janeiro tem que fiscalizar a lei de Campinas para verificar se ele pode se tornar responsável tributário. Isso é bastante complicado porque há uma jurisprudência antiga do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que você não pode deixar de aplicar uma lei estadual de ICMS antes dessa lei ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
Caso essa jurisprudência seja aplicada a esse caso do ISS, o município do Rio de Janeiro não vai poder autuar lá o tomador do serviço antes que essa lei de Campinas seja declarada inconstitucional pelo tribunal competente. Para complicar mais ainda, o tribunal competente é de São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Veja que todas essas alterações, toda essa complexidade chegou a ser vetada pelo presidente da República, mas esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional e essas regras agora são válidas. Há uma complexidade maior no sistema tributário, na tributação do ISS, e nós que aplicamos o direito, que trabalhamos com ele, que estudamos o ISS, temos que tomar cuidado e acompanhar inclusive a jurisprudência que vai se formar em relação a tudo isso. Espero ter ajudado na interpretação, no entendimento dessas alterações. Até a próxima!